Esse aqui é o João Vitor. O João Vitor tem 13 anos, ele é um adolescente negro, e o João Vitor não tem para quem dar, nem de quem receber, um boa noite. Vocês já pararam para pensar na importância do boa noite, no que significa o boa noite? É um momento fundamentalmente de troca, é um momento em que a gente se sente acolhido, respaldado, um momento em que a gente sente que tem mais pessoas com a gente, e de alguma forma também é um momento de renovar esperanças, de que no dia seguinte tudo vai ficar bem, ou pelo menos vai continuar bem. É um momento em que a gente se sente pertencente, se sente respaldado. O João Vitor, adolescente negro de 13 anos, não tem para quem dar, nem de quem receber boa noite. Isso porque ele mora numa casa de acolhimento em São Paulo. As casas de acolhimento são aquilo que a gente chamava, antigamente, de orfanato. O nome não é tão adequado tecnicamente, porque a ideia de orfanato passa a impressão de que quem mora lá é órfão. Isso não é necessariamente verdade. Aliás, a minoria de quem mora nas casas de acolhimento é órfã. A maioria tem família com pai ou mãe vivos. E eles moram na casa de acolhimento porque advém de famílias que não têm condições adequadas de os criar. Eles estão naquilo que a gente chama de situação de risco. O risco pode ser psicológico, pode ser um risco físico, mas eles advêm de famílias em situação de vulnerabilidade que os deixam em situação de risco. E, a partir disso, o juiz da vara da infância precisa determinar que eles sejam acolhidos, colocados numa casa de acolhimento, para que sejam cuidados adequadamente. Basicamente, para que todos os direitos previstos na Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente sejam devidamente respeitados. A ideia, quando ele vem para a casa de acolhimento, sempre é fazer com que ele volte para a sua família de origem, com que ele volte para a casa de onde ele veio. De preferência para pai e mãe biológicos de onde ele veio. Ou, se isso não for possível, para aquilo que a gente chama de família extensa. Tios, tias, avós, avós, bisavós, dependendo da situação, irmãos, irmãos mais velhos, primos, pessoas da família com quem ele mantenha alguma relação de vínculo, que mostre interesse e que tenha condições de cuidar dele. Sempre essa preferência. Ou ele volta para pai e mãe, ou ele volta para a família extensa. O problema do João Vitor é que, aos 13 anos, a família dele já passou pelos instrumentos que o Estado coloca à disposição para tentar recuperá-los, para tentar fazer com que eles tenham condição de cuidar novamente desse adolescente, e ou não aderiram ao tratamento, ou, de alguma forma, aquilo tudo não surtiu efeito. E na família extensa do João Vitor, ninguém tinha condições ou não demonstrou interesse de permanecer com ele. De modo que hoje o João Vitor, aos 13 anos, mora na casa de acolhimento e está em condições de ser adotado, de ser colocado naquilo que a gente chama de família substituta. Ser colocado sob a forma de adoção por alguém que se apresente para adotar o João Vitor. Só que aí surge um problema, por conta dos números da adoção no Brasil. A gente tem no Brasil hoje cerca de 42.500 pessoas interessadas, pessoas ou casais, interessadas em adotar. Em contrapartida, existem 4.950 crianças, ou também entrando aí adolescentes, quem tenha menos de 18 anos, aptos a serem prontamente adotados. Aí vocês vão falar, pô, mas se tem 42.500 pessoas querendo adotar, como é que pode ter quase 5.000 crianças esperando para serem adotadas? O problema disso está no perfil. O perfil desejado por quem se habilita para adotar não coincide com o perfil das crianças e dos adolescentes que moram nas casas de acolhimento. E o problema principal é a idade. Só para que vocês tenham uma ideia, desses 42.507 interessados, aceitam crianças com no máximo 10 anos, 41.634, ou seja, 97,95%. Significa que apenas 2,05% dos interessados, dos pretendentes à adoção, topam adotar crianças com mais de 10 anos. E a gente pode estar falando de 11, de 12, raramente vai estar falando de 13, 15, 17. Em contrapartida das crianças acolhidas, que estão aptas a serem prontamente adotadas, mais de 4.000 possuem mais de 10 anos. Significa que 81,51% das crianças e dos adolescentes acolhidos possuem mais de 10 anos. Sempre que eu estiver falando de adolescente, estou falando de quem tenha mais que 12 anos. Esse é o limite que o Estatuto da Criança e do Adolescente previu. Por isso que a conta não fecha. As pessoas que se habilitam para adotar estão maciçamente interessadas
na adoção de crianças com menos de 10 anos. E as crianças e os adolescentes que estão aptos a serem adotados têm, na vasta maioria, mais de 10 anos. Porque quando alguém com menos de 10 anos se torna apto a ser adotado, no dia seguinte ele está numa família substituta que se habilitou para adotar e que já está em condições de ficar com ele. Além disso, tem outro problema nesses números de adoção. Daqueles habilitados todos, 62,72% não aceitam adotar grupos de irmãos. Só que, dos acolhidos, 59,94% têm irmãos. E são problemas que vão se somando. Se é difícil adotar alguém que tenha mais de 10 anos, é mais difícil ainda conseguir a adoção de quem tenha mais de 10 anos e irmão, ainda que o irmão tenha menos de 10. Então, se eu pego um adolescente que tem 12, 13, 15 e tem um irmão de 8, a preferência é para que ambos sejam adotados conjuntamente, porque eles já mantêm vínculos de fraternidade, eles já se consideram irmãos. Mas vai ser muito difícil encontrar interessados por conta do perfil de quem se habilita para adotar no Brasil. Um terceiro problema é a história da deficiência. Deficiência aqui também comporta, também abarca doenças crônicas, doenças tidas como incuráveis. Daqueles habilitados todos, não aceitam crianças com deficiência, 93,74%. Em compensação, possuem alguma forma de deficiência, a gente está falando de deficiência física aqui, 5,58% das crianças. Não aceitam crianças com deficiência mental, 41.070 dos habilitados, 96,62% dos habilitados não aceitam crianças com qualquer forma de deficiência mental. Em compensação, possuem deficiência mental 14,1% dos acolhidos. E a gente fala de deficiência mesmo, esse é um termo técnico, tá? Pessoa com deficiência, não se usa mais a expressão necessidades especiais, pessoas com deficiência, esse é o termo que a lei usa. Essa é a questão que surge. Como é que a gente faz para conseguir resolver o problema do João Vitor? Ele é um adolescente negro de 13 anos, certamente advém de uma família periférica, de uma família em situação de vulnerabilidade social. O Brasil é um país de extrema desigualdade social. O índice de Gini, que é o índice que mede a desigualdade social, aumentando de forma cavalar, constantemente. Atingiu recentemente o maior índice da série histórica, na verdade o pior índice da série histórica, né? Quanto maior o índice de Gini, pior o índice da série histórica. Atingiu o pior índice da série histórica, mostrando que a desigualdade social é um problema profundo no Brasil. A gente tem 52 milhões e 500 mil habitantes que vivem abaixo da linha da pobreza. 13 milhões e meio de habitantes que vivem abaixo da linha da extrema pobreza. Isso significa viver com menos de R$145 por mês. 13 milhões e meio. O Brasil é tido como um país democrático, se é que ainda dá para dizer isso, mais desigual do mundo. O país mais desigual do mundo, por esse índice, é o Catar. É nesse quadro que está o João Vitor, a gente precisa encontrar uma família em que ele possa ser inserido. A gente fala, pô, como é que a gente vai fazer para resolver esse problema? Eu trabalho no Tribunal de Justiça de São Paulo, a gente cuida das varas de acolhimento do Estado todo, né, das casas de acolhimento do Estado todo. Existem milhares e milhares de crianças e adolescentes acolhidos, cerca de 8.500 no Estado, vários deles com esse perfil, e a gente tem que pensar formas de resolver esse problema. É um problema que está lá posto, não dá para a gente ficar parado de braço cruzado. E se a gente continuar agindo como a gente sempre agiu, a gente vai continuar tendo os mesmos resultados que sempre teve. A gente vai continuar vendo o João Vitor fazer 18 anos, saindo da casa de acolhimento e tendo que se virar sozinho. E a gente falou, bom, então vamos fazer o seguinte, vamos procurar uma solução que seja pouco ortodoxa dentro daquelas que a lei nos permite tomar. Não é possível que não tenha forma de sensibilizar as pessoas. A gente encontrou um problema de cara muito sério. As pessoas, os leigos, quem não está trabalhando com direito, e mais especificamente na área de direitos de crianças e adolescentes, raramente sabe o que é uma criança que mora numa casa de acolhimento. Por que ele está lá, de onde ele vem, né? Que condições levam àquela situação. Então, o que nos parecia ser a primeira solução era dar visibilidade para essas crianças e para esses adolescentes. A gente vive um mundo hoje absolutamente imagético, né? As pessoas estão com o celular o tempo inteiro apontadas para si, né? A gente hoje presume que quem está com o celular assim está tirando foto de si e não do que está para lá do celular, né? Uma coisa diferente do que era há 10 anos. Né? Um mundo absolutamente imagético em que as pessoas se autopromovem cada vez mais, e, no entanto, a gente esconde os adolescentes que moram na casa de acolhimento. Adolescentes, de novo, que vêm de regiões periféricas, que sofrem todo tipo de preconceito que alguém pode sofrer, preconceito de origem, preconceito racial, não raro é uma população LGBT que sofre preconceito também pela orientação de gênero.
E, além de tudo, eles ainda sofrem acho que é o mais perverso dos preconceitos todos, porque na classe da escola em que ele estuda, normalmente as pessoas têm mais ou menos a mesma origem, mas ele lá ainda ouve que ninguém o quer. Lá ele ainda ouve que nem a família dele o quer. Eu acho que essa é a forma mais perversa de preconceito que alguém pode sofrer. Ele ouve tudo isso e a gente o esconde. A gente reforça a ideia de que ele não é digno de ser mostrado, de que ele não é digno de aparecer, de que ele tem que ficar mesmo escondido ali. Esse era um problema. Outro problema é como é que a gente faz para exibir esses adolescentes, para exibir, no bom sentido, mostrar esses adolescentes para o público, sem que isso, sem o submeter ao ridículo. Sem que ele seja visto com um ar de coitado. Por todas essas dificuldades, o João Vitor não é um coitado, ele é um sujeito de direitos. Ele é um adolescente que tem os mesmos direitos de qualquer outro adolescente que estude aqui ou estude em qualquer outro colégio de elite do Brasil. Os mesmos direitos que a Constituição e o Estatuto da Criança e do Adolescente prevêem. Direito à cultura, à educação, à saúde, ao lazer, à convivência familiar, principalmente. Como é que a gente faz para compatibilizar a exibição do adolescente, mostrar esse adolescente para o público e mostrá-lo como sujeito de direitos? Isso é mais importante. A gente não quer despertar espírito caritativo em ninguém. A gente quer posicionar esse adolescente como sujeito de direitos que ele efetivamente é. E conscientizá-lo dos direitos que ele tenha. Para fazer isso, a gente procurou uma agência de comunicação, a FNASCA, uma agência de publicidade aqui de São Paulo, para apresentar esse briefing. E tempos depois eles vieram com a ideia de criarmos um site aberto ao público. Esse site não é um site restrito a quem deseja adotar. É um site aberto ao público. E aí a gente criou, no Tribunal de Justiça de São Paulo, o programa Adote um Boa Noite. Retomando aquela ideia da via de mão dupla, como é a adoção. A adoção é necessariamente uma via de mão dupla. A gente sempre pensa na adoção como quem está adotando, recebendo quem está sendo adotado. Mas o inverso também é verdadeiro. Se a criança ou o adolescente não adotam o casal que se apresenta para eles, a adoção não vai dar certo. A adoção é necessariamente uma via de mão dupla. Tem tudo a ver com boa noite. Quem deseja adotar também precisa receber um boa noite. Também precisa ter a quem dedicar um boa noite. Esse é o grande ponto do nome. E aí a gente criou um site aberto ao público com fotos de crianças e adolescentes que efetivamente estejam nas casas de acolhimento. Isso aqui são fotos reais, não são atores, não são ilustrações, são fotos reais, de crianças e adolescentes que moram nas casas de acolhimento. E mais que isso, a gente tinha que criar esse site e posicioná-los como sujeitos de direito, mostrar que eles têm sonhos, que eles têm desejos, que eles têm o direito de sonhar também, que é uma coisa que é muito sufocada neles desde sempre. E normalmente a gente atrela a foto a uma frase indicando quem é essa criança, quem é esse adolescente. Para participar do site, eles precisam ter, isso foi um corte que a gente estabeleceu, à época, pelo menos 8 anos, porque em 2017, quando o programa foi lançado no dia 12 de outubro de 2017, Dia das Crianças, e foi lançado no Jornal Nacional. Por quê? Porque é o Boa Noite mais famoso do Brasil. Eles fecharam o Jornal Nacional com uma matéria com as crianças, desejando boa noite a quem estava assistindo. Para participar do site, eles precisam ter, no mínimo, 8 anos, porque a partir dos 8 anos começa a complicar. Hoje, essa barreira já está em 10 anos, o que mostra que a gente vem, aos poucos, conseguindo sensibilizar as pessoas. Faz apenas 2 anos que isso aconteceu. Ou então ter alguma forma de deficiência, por conta dessas dificuldades todas, e para deficiência não tem idade, porque é sempre muito difícil colocar em família substituta alguém que tenha deficiência. E mais que isso, eles precisam ter passado por um estudo psicossocial, técnico, que mostre que eles compreenderam a razão de estarem no site, que vão tomar a inclusão no site como algo positivo, independentemente do resultado final. A ideia do site não é exclusivamente a adoção, a ideia do site é posicionar essas crianças como sujeitos de direito, é mostrar quem são essas crianças e esses adolescentes, para que a gente reflita sobre eles. E, claro, também para que quem esteja chegando para adotar pense sobre essa possibilidade de adotar um adolescente. Isso não faz parte do nosso imaginário. Quando a gente fala na adoção, as pessoas normalmente pensam na adoção de um bebezinho, de uma criancinha, o que é absolutamente legítimo, não tem problema nenhum nisso. A gente precisa tomar muito cuidado também para não condenar em contrapartida quem se apresenta para adotar. Uma criancinha. É absolutamente legítimo que esse seja o sonho de pai ou mãe de adotar um recém-nascido. Era uma comunicação difícil de ser feita por conta desses cuidados todos que a gente precisava tomar. A partir do site, que foi, portanto, lançado 12 de outubro, a gente lançou o projeto em 2 varas que serviram de piloto. As varas de Santo Amaro e do Tatuapé, na cidade de São Paulo. Santo Amaro é a região com maior população dentre as varas da cidade de São Paulo. São mais de 3 milhões de habitantes, cerca de 500 crianças, 500 adolescentes acolhidos. E Tatuapé por conta da questão de haver muitos adolescentes com deficiência ali. A gente escolheu as 2 varas piloto. Só para que você tenha uma ideia, são mais ou menos 330 varas da infância no estado de São Paulo.
Na cidade de São Paulo são 12 varas da infância. A gente pegou 2 para fazer esse piloto e começar devagarinho. A partir disso, desde que o projeto foi lançado, a gente já conseguiu 17 adoções concluídas, sentença transitada em julgado. Nome de quem está adotando, no registro de quem está da criança ou do adolescente. E mais 29 processos ainda em curso. Por que 29 processos em curso? Porque é essencial que a gente tome cuidado para não colocar o carro na frente dos bois. É essencial que a gente faça isso com calma, porque apressar as coisas significa colocar a criança em nova situação de risco. A gente precisa tomar muito cuidado para que o vínculo havido entre a criança ou o adolescente e quem está adotando seja formado de modo substancial, firme. Porque a pior coisa que pode acontecer é aquilo que a gente chama popularmente de devolução da adoção. Tecnicamente isso não existe, mas é o nome que se usa. O vínculo não está formado de modo adequado, a gente fica ansioso para fazer a coisa andar rapidamente, achando que isso é bom para a criança, e um ano depois a gente percebe que aquele vínculo era frágil, e isso começa a dar problema. E é o pior quadro que pode existir, porque é uma rejeição em cima de outra rejeição. Então, por conta disso, sempre que a gente ouve falar, a adoção é demorada, tal, tem uma razão de ser. Ela é demorada porque a gente precisa fazer as coisas com calma. Ela é demorada porque isso é um vínculo humano. A gente precisa esperar esse vínculo se formar de modo sólido, adequado. É um vínculo afetivo, a gente não tem como apressar isso. De novo, todos aqui, pessoas pelas quais não havia nenhum interessado no Brasil. Isso também era um requisito para estar no site. Significa que hoje estão adotados 17 adolescentes, pelos quais até então, aparentemente, não havia nenhum interessado no Brasil, ou crianças com alguma forma de deficiência. Além de 29 processos de adoção ainda em curso. Por conta desses resultados, a iniciativa recebeu o Prêmio Inovare do Tribunal de Justiça. O Prêmio Inovare é o prêmio mais importante da comunidade jurídica no Brasil. É um prêmio entregue pela instituição, pelo Instituto Inovare. E o Tribunal de Justiça recebeu na categoria Tribunal, em 2018, o Prêmio Inovare por conta do Adote Boa Noite. Eu estou mencionando aqui o João Vitor. Na verdade, eu fui obrigado a usar um nome fictício, embora a gente coloque os nomes verdadeiros no site. Eu fui obrigado a usar um nome fictício, porque, na verdade, o João Vitor tem um outro nome. Hoje ele tem 15 anos, adolescente, negro, e eu precisava dizer que, além de tudo, ele é soropositivo. Ele entra na categoria de deficientes. E ele está vivendo com uma família que está interessada por ele. Ele é um dos 29 processos em adoção. Mais que isso, o João Vitor tem uma irmã que hoje tem 19 anos. E a família que o está adotando levou também a irmã para morar com ele. Aparentemente, esse aqui era o caminho a ser tomado mesmo. Obrigado.